E hoje a gente agora, na nossa primeira entrevista aqui nos nossos estúdios, vamos continuar abordando esse tema, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Na sexta-feira, uma casa de prostituição de menores foi desarticulada pela polícia, mas trazendo esse assunto também para a área da tecnologia, o que a internet representa de risco para essas crianças e jovens que estão online. Bem, para debater esse assunto, está a vice-presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB Amazonas, Cristiane das Chagas Botelho. Vice-presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, discutir esse assunto, que não é fácil, ele revolta a gente, a Paula falava isso mais cedo, e deixa a gente que é pai indignado. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, agradecendo ao convite e, como nas suas próprias palavras, realmente é um assunto que nós não gostaríamos de estar tratando, inclusive, né? Porque é um assunto que traz realmente muita revolta e comoção social. Mas como os índices aumentam, as incidências ocorrem, é necessário o debate e nós agradecemos o convite e estamos à disposição. Paula Litaif. Cristiane, quais são os principais perigos que a internet pode causar a crianças e adolescentes? Aí a gente fala das crianças e adolescentes que possuem ali o seu celular, já possuem um celular, né? Certo. Eu acredito o seguinte, que eu vejo o perigo de duas maneiras, né? Inclusive, a lei, ela acaba disciplinando até condutas criminosas mesmo nesses dois âmbitos. O primeiro é o âmbito da própria internet. Por quê? A criança, muitas vezes, ou até o adolescente mesmo, acaba sendo atraído por pessoas que estão ali usando o anonimato, usando uma identidade falsa, por vezes, e elas acabam conversando e às vezes, mostrando foto, e esse conteúdo acaba sendo divulgado até em sites especializados, né, com organizações criminosas especializadas na divulgação dessas imagens de criança e adolescente. Esse é o primeiro ponto. Mas hoje já se identifica um risco real, como, por exemplo, o caso daquela criança que se encontrou com um abusador a partir da internet, conhecendo a partir de jogos, teve acesso. Aí uma coisa vai puxando a outra. A gente às vezes acha que não tem relação, né? Mas a nossa vida hoje está tão ligada na internet que o que ela fez? Ela encontrou através de um site do aplicativo de transporte que levou a criança. Esse caso foi aqui em Manaus, se vocês se recordam, foi no ano passado. Então, quer dizer, a gente acaba tendo os perigos da internet em si e perigos reais, porque essa criança pode encontrar uma forma de encontrar com esse aliciador pessoalmente e, a partir daí, sair para a parte física do abuso, do estupro de vulnerável. Doutora, né, que é o como contato é que físico. o abusador ele se mostra nas redes sociais para a criança? O que se tem visto na prática é que muitas vezes ele não se identifica, claro, como um maior de idade. No primeiro momento, ele se identifica com aquela criança e adolescente através dos interesses da criança e adolescente. Então, ele se mostra primeiramente como um adolescente. E aí, posteriormente, depois de várias conversas, é que ele vem mostrar a identidade dele. Muitas crianças, inclusive adolescentes, quando se encontram com esse abusador pessoalmente, já vê que ele é um maior de idade. O problema é que já está completamente envolvida e já não tem mais aquela capacidade que já não tem normalmente mesmo de dizer não. Aí já se torna mais difícil mesmo, porque ele começa com a identidade falsa. Doutora, a senhora falou a respeito aí de um aplicativo de transporte onde um adolescente conseguiu marcar um encontro. Eu realmente não lembrava desse caso. Além dos aplicativos de transporte, também tem os jogos virtuais. Sim. Que aí são aqueles jogos interativos. Como que acontece esse tipo de abordagem? Exatamente. Inclusive, há relatos com mulheres adultas que sofrem assédio nesses aplicativos e já há relatos de crianças, também adolescentes, que passam a jogar, fazer esse jogo online. E esse jogo online, no momento que você está jogando, você está como se fosse em salas, né, virtuais e vai interagindo, um vai interagindo com o outro. E a partir daí podem surgir conversas privadas. É nessas conversas privadas que mora o perigo, porque a criança e a adolescente passam a ser captadas naquele meio de jogos e passam a ter um relacionamento com os abusadores. A Organização dos Estados Americanos entende que esse assunto ele é muito sério e chegou a produzir um relatório em parceria com o IIN, que é o Instituto Interamericano da Criança. Aqui no Brasil, os pais estão cientes desse perigo?
Assim, o trabalho de conscientização ele é fundamental, porque nós estamos lidando com um assunto que ele não vê classe social, não vê intelecto dos pais, mas o que a gente vê assim, muitas vezes na prática é que aqueles pais acham que não vai acontecer na família deles. É o grau de confiança em pessoas e é um grau de confiança, às vezes, para cuidar daquela criança. E, assim, às vezes, o pai... Assim, na OAB a gente recebe algumas denúncias, né? E, às vezes, o pai e a mãe chegam lá arrasados, porque eles dizem assim, não, eu não acredito que... Como que eu não previ aquela situação? Você realmente vê que aquela pessoa não queria que aquilo acontecesse. Não é que, aquele pai, aquela mãe... Não, você vê que realmente o grau de confiança era alto, só que hoje a gente trabalha com o abusador não ter um perfil. Ninguém vai trabalhar hoje, inclusive os órgãos de investigação, não trabalham com o abusador é assim, é alto, é isso, aquilo. Não tem mais esse perfil. E nem diante classe dos social, casos. né? E nem classe social. Pessoas de grande poder aquisitivo, pedófilos. Exatamente. Né? E lembrando que os dados nunca vão ser a realidade, porque existem vários casos que as crianças e adolescentes sofrem em silêncio e nunca denunciam. Então, os pais precisam estar cientes desse perigo, precisam estar preparados, não podem deixar os seus filhos com qualquer pessoa e acham, às vezes, que a gente está orientando pelo bem, mas está julgando. E não é esse o caso. Pré-julgando. É meu filho, eu sei cuidar do meu filho. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso, porque, às vezes, parece que realmente o perigo não está sendo visto. E muitas vezes até não conseguem acreditar que dentro do seio familiar possa existir esse risco. Agora, doutora, qual a melhor idade para dar um celular a um filho? A gente não tem... Eu tenho uma noção de que, para mim, só a partir dos 18, mas nem sempre dá para aplicar essa regra, até porque tem crianças aí, adolescentes, que precisam no celular até para a gente ficar acompanhando como é que está na escola, se está bem, se já está esperando na escola. Sim. Qual seria aí a melhor idade? Eu acho que hoje as crianças pequenininhas, né, Gustavo, vão com o dedinho, sabe mexer melhor do que a gente, só sabe passar. Eu acho que a ideia é a ideia da proteção, do controle mesmo, de saber. Inclusive, tem decisões do STJ no sentido de que houve casos em que um réu, depois, futuramente, numa ação penal, alegou que, porque a mãe pegou o celular do filho, aquela prova não poderia ser usada, seria uma prova ilícita, porque pegou sem autorização e o celular era do filho. Que absurdo. Exatamente. Isso já foi alegado em processo penal. E o STJ já tem várias decisões no sentido de que pode. Nesse caso, a mãe pode ter acesso ao celular e pode, essas provas posteriormente, né, que ninguém espera que aconteça, podem ser usadas no processo criminal. Doutora, cada pai conhece o filho que tem. E observar se o filho mudou o comportamento repentinamente ou vem mudando ao longo de uma semana, de um mês, deve ser ligado o sinal de alerta dos pais, hein? Com certeza. O problema é que muitas vezes a criança está passando muito tempo no celular. E o pai acaba, por excesso de trabalho, às vezes, não dando essa devida atenção. Então, o que ocorre? Pode haver casos de mudança de comportamento, mas o principal também é monitorar o celular. Por quê? Porque essa mudança de comportamento ela pode não acontecer. Se for uma criança ou um adolescente, por exemplo, que já passa muito tempo no celular, talvez esse pai não perceba, essa mãe não perceba. Então, acho que o ideal seria realmente, pelo que a gente tem visto, acessar o conteúdo do celular. É no conteúdo do celular que esses casos relacionados à internet têm sido descobertos. Porque, às vezes, o pai olha, a mãe olha e fala, mas eu não tinha percebido. Então, tem que realmente monitorar o conteúdo do celular, com quem que o filho está conversando, como que qual está sendo o teor dessa conversa. Muito importante isso. Cristiane das Chagas Botelho, vice-presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB Amazonas, muito obrigado por sua participação, esclarecimentos e também ideias passadas aqui. Você, pai e mãe, se liga nisso. Não, meu filho nunca vai. O que a doutora falou, tem muito pai que chegava lá, já arrependido, mas eu pensei que meu filho nunca mais acabou sendo vítima. Confiança demais nos filhos, você não sabe o que o outro lado está usando de estratégia, se passando até por um amiguinho também, uma amiguinha também. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição. A OAB funciona ali do lado do DB da Paraíba, na Avenida Humberto Calderado, e nós estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Bom dia, obrigado.